Voltamos no Café com Drink. Meu nome é Thalita, você me encontra no Instagram como @psicóloga dos gringos. E eu estou aqui falando, tomando um drink com a Isa Isabela. Você vai encontrá-la no Instagram também como Isa com S, underline, terapias, no plural, com S no final. E a gente está falando aí sobre psicologia como profissão. Nós estudamos juntas, formamos juntas, e eu aconselho aí todo mundo a ver aí os blocos anteriores que estão muito bons. Não só para quem é estudante de psicologia, para quem quer conhecer sobre a psicologia, para quem tem dúvida aí no que vai fazer, né? Eu tô tomando aqui uma marula, eu tenho até que encher meu copo. Cuidado! Cuidado! E a Isa tá Eu tomando tô um aqui, ó. cappuccino Fiz outro. de baunilha. Esse agora é baunilha, o outro era chocolate. Oh, você tá no segundo cappuccino, então. Minha garrafa fica vazia, tá? Adoro Opa! marula. Ô, Isa, deixa eu te falar. Você falou aí que a teoria, né, da transpessoal, Uhum. ela meio que te trouxe ou trouxe o amor seu, a psicologia de volta. E eu acho assim, é muito interessante o tanto que as teorias psicológicas elas são muito fortes no Brasil. O que você pensa dessas divisões teóricas que são assim bem distintas e bem intensas da psicologia? Para quem não sabe, né, a psicologia aí, vamos entender aí como uma árvore. A psicologia clínica, ela tem vários galhos e cada galho é uma escola teórica. Então a gente tem aí a comportamental, a humanista, a psicanálise, a qual outra aí você vai me ajudar? A transpessoal, Transpessoal, Gestalt. a Gestalt. E há uma certa, não vou falar rixa, mas há um certo embate entre essas divisões teóricas, né? Elas é, não se comunicam. Qual que é a sua opinião sobre isso? Ai, cara, eu acho que é importante demais existir, porque a gente é muito diferente. Então, para a gente conseguir se identificar enquanto profissional, enquanto cliente, é importante que tenha essas diferenças. E eu acho que a gente não deixa de falar da mesma coisa, por mais que existam controvérsias entre as abordagens, eu fico pensando que são pontos de vista. Igual aquela velha dinâmica, né? Pegando um objeto qualquer aqui, que fala, né? O que você tá vendo? Aí você fala, ah, né? Tem um controle na minha mão. Ah, eu tô vendo um botão colorido, um bem redondinho com outro dentro. E aí eu falo, nossa, eu tô vendo aqui um lugar de colocar pilha. Para quem escuta, acredita que a gente está falando de coisas diferentes, mas não, você não está errada, nem eu estou errada, a gente está falando da mesma coisa. Então, pensando por essa perspectiva, eu acho importantíssimo que existam diferenças, assim como a gente fala também de religião, religiões muito diversas que pensam de forma diferente, mas que conseguem acolher e abraçar públicos diferentes. Então, por mais que existam embates, na minha visão, é algo importante de existir essa diferença. E considerando aí essa diferença teórica entre os psicólogos clínicos, você acha que existe uma troca de conhecimento entre os profissionais? Eu sinto uma barreira nisso. Inclusive, toda vez que a gente se fala, eu gosto muito, porque me dá um conforto. Mesmo que a gente não troque necessariamente sobre a teoria, mas só da gente estar trocando enquanto apoio, enquanto querer promover a outra, isso me dá um sentido maior para a profissão e que eu acho que deve existir essa união. E aí, de forma geral, eu não percebo isso. Uhum. Eu percebo, na verdade, um distanciamento.
Um dia desses, quando a gente acaba seguindo algumas pessoas no Instagram, aparecem algumas propagandas, né, que o algoritmo vai trazendo. E aí, uma das pessoas que é até um cara de um podcast que eu acho bem interessante, ele colocou uma propaganda falando: essa foi a pior psicóloga que eu já atendi. Ele é psicólogo, dá cursos, enfim, no final ele tava, colocou a foto da pessoa com um emoji e depois ele fala: essa é minha esposa, enfim, que era só para chamar a atenção. Mas quando eu li lá a descrição, era da comportamental. E aí eu percebo que não há muito espaço para troca em alguns pontos, em algumas pessoas. Então, não sinto essa união, respondendo o que você me perguntou. Você acha que essa falta de união é causada ou reforçada por causa dessas divisões teóricas, ou você acha que elas não têm nada a ver? Acho que faz parte, sim, porque acaba que muitos grupos entendem-se, escolhem estar nesse grupo por fazer sentido com a forma de pensar. Então, eu entendo que essa é a melhor. E aí, algumas pessoas trazem essa reflexão como a verdade. Uhum. Então, igual quando eu falei da psicologia transpessoal, nossa, fez muito sentido para mim enquanto ideologia de vida. Poxa, se eu gosto tanto, se fez eu recuperar o amor para a psicologia, realmente fala muito da minha forma de pensar. Uhum. E se eu não tiver essa maturidade de entender que o outro tem outra forma e que é a verdade dele, e que a gente pode estar falando de uma mesma coisa sem anular, se eu não tiver isso, isso prejudica. Então, sim, formas de pensar diferentes, teorias diferentes, embasamentos diferentes, na minha percepção, contribuem para Uhum. esse distanciamento. Na sua opinião, tipo assim, o que poderia ser feito para diminuir esse distanciamento? Uhum. Na prática, eu acho muito difícil, sabe, isso acontecer. Mas quando você me pergunta, para mim a resposta vem muito mais do ser do que, quando eu falo do ser, é da própria pessoa, né? De reflexão, de compreensão, de amplitude de vida, de compreensão de que eu não sou única. E a psicologia transpessoal fala disso, é legal. Que bate tanto no que eu penso que o que eu estou falando tem a ver com a psicologia. Que não é impossível eu ser uno nessa vida, eu faço parte de um todo. Por mais que o outro todo não seja parecido comigo, para eu conseguir englobar e existir nesse mundo, eu preciso de compreender o outro como parte de mim. Assim como eu sou feita de a ideia do yin e do yang, de Aham. sombra e luz. Se eu fico excluindo a minha sombra, não, essa parte minha é ruim demais, eu não vou integrar isso a mim, eu odeio isso. A gente não se sente completo. Por mais que seja doloroso passar por esses processos de olhar para a sombra, quando a gente integra a nossa sombra, a gente se sente completo. E pensando de forma mais macro, eu também acredito isso enquanto seres humanos e acredito isso enquanto teorias, enquanto profissões. Deu para entender? Não, deu para entender, sim, Uhum. totalmente. E eu meio que andei pensando aí, talvez assim, uma forma de tentar diminuir essa divisão, talvez começaria aí na faculdade, né? Que eu lembro que a nossa formação foi muito focada, né? A gente teve as matérias bases, tipo assim, psicologia da criança, focada na teoria psicanalítica, né? E às vezes Sim. se o professor chegasse e falasse assim, olha, existem número X de teorias psicológicas, mas elas não precisa ser, sabe, uma competição. Eu acho que talvez não daria resultado nenhum, mas hoje eu vejo que isso seria necessário, porque para mim, eu vejo assim o tanto que as escolas teóricas da psicologia, elas influenciam muito na forma como que o psicólogo se apresenta, sabe?
Às vezes o psicólogo se apresenta assim, eu sou um psicólogo, um psicanalista lacaniano, eu sou um transpessoal, eu sou da Gestalt, eu sou disso, eu sou daquilo. E assim, não tem tanto isso no exterior, entendeu? Eu sou psicólogo, É. eu Uhum, atuo seguindo a escola A e B. Então, os profissionais eles não abraçam só uma teoria, abraçam várias. Não tem essa coisa assim. Isso até me assustou muito quando eu comecei a uhum, estudar, sabe? Que eu imaginava que no exterior era assim também, os psicólogos se era uma teoria, cada um abraçava uma teoria e isso não é, sabe? uhum, que interessante. Eu vejo isso muito assim no Brasil, e até por isso que eu tô te perguntando isso, sabe? Aí eu Uhum, fico pensando se às vezes isso não foi reforçado de alguma forma na faculdade, né? E aí, quando sim, eu vejo as matérias que a gente teve, né, elas eram baseadas em uma teoria específica. sim, estava bem delimitado ali, bem clara essa diferença, você tem Estava razão. bem delimitado a diferença, sabe? E o que não é no exterior, sabe? Tipo assim, Uhum, é até interessante porque aonde que eu fiz mestrado, a escola de uhum, psicologia, ela é junta com a escola de psiquiatria e a escola de neurociência, sabe? São as três juntas. legal. Então, assim, isso é muito interessante ver assim o tanto que as escolas, ou essas divisões teóricas assim domina no Brasil. Você faz Uhum. supervisão? Você fala enquanto supervisora ou enquanto aluna? Pode ser enquanto os dois. Aham. Hoje em dia eu não faço mais, mas quando eu iniciei no ano passado, ano retrasado, na verdade, que a gente está em 2025 agora, eu fiz a supervisão com uma pessoa da área, né, da psicologia transpessoal, porque é difícil ter formação aqui em Belo Horizonte, mais em São Paulo. Aí eu fiz durante esse período antes de começar a atender. Mas hoje em dia eu não faço. Mas entendo que, caso seja necessário, né, em alguns casos, tá aqui como opção e importância de realizar nos casos que eu me senti, né, mais insegura ou com essa necessidade de soma, né, nas trocas, porque realmente a gente se sente muito sozinho dentro dessa área. Mas você acha que é necessário, né, a supervisão de um psicólogo clínico para um psicólogo clínico? Olha, eu acho que o que eu vou falar é polêmico, mas eu vejo que isso traz muito medo para quem está começando e as pessoas que estão começando agora dentro da área da psicoterapia, às vezes anulam todo o conhecimento que tem, achando que isso é uma obrigação. Então, assim, várias amigas que estão tentando atender agora se sentem incapazes de fazer o atendimento e na obrigação de ter que procurar uma supervisão. Eu penso diferente. Eu acho que sim, é possível fazer os atendimentos e que a gente pode, e no momento que a gente se sinta insegura ou que precisa de ampliar aí a nossa visão, uma supervisão é muito importante, mas não acho que isso é condição para o atendimento. Muito importante que você falou. Não é condição para o atendimento, mas é importante para somar. Isso, eu vejo dessa forma. Eu acho isso. Eu vejo, eu não sei se é uma tendência no Brasil, mas eu vejo que é uma tendência, por exemplo, da medicina no exterior, a ultra especialização. Por exemplo, não basta você só ser um neurocientista, você tem que ser um neurocientista do cérebro. Não basta ser um neurocientista do cérebro, você tem que ser um neurocientista do cérebro da mulher, da região cognitiva cerebral da mulher. E meio que fuçando assim no Instagram, eu vejo às vezes psicólogos para relacionamento, psicólogos para, sei lá,
para educação, psicólogos para qualquer coisa específica. Você acha que essa ultra especialização ela é importante para a psicologia? Por Uhum. exemplo, Eu, psicólogo especialista em morar fora. uhum. Eu tenho duas visões. Uma é que é importante para a gente desenvolver enquanto ciência, porque quanto mais a pessoa está especializada, mais aprofundamento ela tem, mais detalhista essa visão vai ser desenvolvida. Porém, fazendo um paralelo com isso, e que é uma conversa que não é sobre esse assunto, mas que o conteúdo não é, mas que a reflexão é, como eu estou gestante, aí eu converso muito com a minha mãe, que me teve há 35 anos atrás. E ela fala muito, como eu já disse, que antes era muito diferente. E há pouco tempo, ela falou algo interessante, que foi assim, olha, eu acho que daqui um período, como existe muitas especializações, então eu sou a responsável por amamentação, eu sou a responsável por cuidar da gestante nesse aspecto, eu sou a responsável. Ela estava questionando essas tantas profissões e especializações para cuidar de algo que antes, às vezes, era só uma pessoa que cuidava. Então, com muita crítica e cuidado a isso, eu acho que tem um lado da importância na psicologia, da especialização e no desenvolvimento enquanto ciência, mas, por outro lado, eu acho que eu acredito um pouco na minha mãe que daqui a um tempo as pessoas vão começar a retroceder porque a visão do macro também é importante. E aí, às vezes, a gente tem pessoas que sabem falar muito de uma coisa específica, mas, mais uma vez, a gente é uno. Então, eu vou saber falar muito de algo, conseguir trabalhar muito uma situação, mas o paciente não necessariamente vai trazer só isso. Ok, ela está buscando, me buscando enquanto profissional para resolver questões de relacionamento, mas no meio do processo ela vai ter um processo de luto. Não, mas eu nunca trabalhei com luto, eu não sei trabalhar com isso, entende? Entendo. Essa percepção global, eu também vejo a importância de não se perder isso. Isso é importante. Muito importante. Bom, nós vamos terminar esse bloco para gente colocar mais aqui a marula e cappuccino no copo. Nós vamos voltar daqui a pouco com mais café com drink. Só um minuto.